precisa assumir que é de encher do Espírito, de se encher do Espírito Santo. Nós já falamos aqui e aprendemos que somos templos do Espírito, mas apesar de sermos templo do Espírito, termos o selo do Espírito, nós temos a orientação bíblica para nós não apenas nos conformar em ser templo, mas nos enchermos diariamente desse Espírito. Essa é uma observação muito clara que Paulo faz, e nos versos subsequentes, nos versos posteriores, ele vai falar de como tanto a mulher quanto o homem, dentro do relacionamento conjugal, eles podem ser cheios do Espírito Santo. Qual a maneira que evidencia um homem, uma mulher, um casal diante de Deus? Qual é a característica, a evidência que eles são cheios do Espírito Santo? Um precisa se sujeitar e o outro precisa amar. E evidentemente nós aprendemos isso na última exposição dessa carta. Nós falamos sobre isso. E agora no capítulo 6, Paulo ainda continua falando de relacionamento da família. Mas agora ele tira os seus olhos do casal, dos cônjuges, e agora ele se direciona a pais e a filhos. E ainda continua a mesma ideia que Paulo tinha, de que como é que os filhos vão evidenciar que são cheios do Espírito Santo? E de como que os pais também vão evidenciar que são cheios do Espírito Santo? E ele vai trazer aqui essas informações. E eu quero, tendo esse texto por base, esses 4 versículos, eu acredito que até meia-noite a gente consiga falar sobre os 4 versículos, para você ficar bem tranquilo, para você não ficar assustado. Eu quero falar com vocês nessa noite, com a graça do Senhor Jesus, tendo como a palavra de Deus a autoridade máxima entre nós, e crendo na iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender sobre pais e filhos vivendo segundo a vontade de Deus. Deus tem vontade para a sua igreja, Deus tem vontade para nós. Como é que então nós, como pais e como filhos, em nosso relacionamento, familiar, possamos estar vivendo segundo a vontade de Deus? E Paulo vai mostrar isso para nós. E o que eu quero agora, em caráter de introdução, chamar a nossa atenção, é que se o nosso cristianismo ele não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, evidentemente ele está fadado ao fracasso. Ele está falido. Nós temos alguns paradigmas, alguns modelos dentro de algumas igrejas em que, quando nós olhamos para relacionamentos, tanto conjugais, mas especificamente em relacionamento entre filhos e pais e filhos, nós vemos que no dia a dia o modelo, o comportamento que se reverbera não é o bíblico. As pessoas, os filhos não obedecem aos pais, não honram os pais, mas na igreja eles pulam, eles saltam, eles plantam bananeira e dizem que são cheios do Espírito Santo. Eles fazem aviãozinho, eles entram nas unções que existem por aí. Quando você olha o cara na igreja, o jovem na igreja, você fala: nossa, que jovem cheio do Espírito Santo. Mas em casa não respeita a mãe, não respeita o pai. É um insubordinado, um desobediente, quase um delinquente. Vai na igreja? Paulo está dizendo aqui como é que tem que ser. Paulo vai mostrar aqui. Porque, queridos, se de fato o nosso cristianismo, que eu e você professamos, ele não é capaz de nos mudar o nosso comportamento e nosso relacionamento familiar, nós estamos vivendo uma inverdade. Nós não estamos vivendo a verdade bíblica. Nós não estamos sendo de fato cristãos. Há pouco tempo eu vi um vídeo de uma adolescente, aborrecente, né? Que queria ir numa festa e a mãe não quis deixar ela grudou no cabelo da mãe, segurou. Eu não sei se era um pai, porque se fosse pai era um banana, porque ele não pode ser pai. Estava no meio tentando intervir, não sei se vocês viram esse vídeo. Coisa feia de se ver. E ela disse que eu não vou soltar porque a senhora não deixa eu ir na festa.
E não se assuste, porque parece que isso só acontece lá fora, só na casa dos ímpios. Mas cuidado, que tem muitas situações acontecendo dentro das casas nossas, de crentes, que vêm aos cultos aos domingos, que se denominam cristãos, e muitas das vezes acontecem coisas no relacionamento entre pais e filhos que vai na contramão daquilo que Deus estabelece para que nós vivamos como família. Então é impossível, queridos, ser um jovem abençoado, cheio do Espírito Santo, sem obedecer aos pais. Não tem. É a mesma coisa que não tem como ser um homem ser cheio do Espírito Santo se ele não ama a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. Da mesma maneira que não tem como uma mulher ser cheia do Espírito Santo se ela não é submissa à liderança do seu esposo. Martin Lloyd-Jones, ele diz que pais e filhos cristãos e as famílias cristãs têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de ser diferentes. Principalmente os jovens costumam dizer sempre assim: todo mundo está fazendo, todo mundo é assim, eles fazem assim. Mas o que a Bíblia nos mostra é que nós não somos todo mundo. Nós somos o que? Geração eleita, povo santo, sacerdócio real, nação exclusiva de Deus. E como igreja, como essa geração eleita, como essa nação, nós temos um paradigma, um padrão estabelecido bíblico, cristão, teológico, para que nós vivamos os nossos relacionamentos. Nós podemos viver os princípios de Deus para a família e sermos verdadeiros evangelistas, mostrando essa disciplina, mostrando a lei e ordem entre uma relação correta entre pais e filhos e pais. E nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. A nossa casa, queridos, é uma extensão da igreja. A igreja, ela é formada e constituída por famílias. O lugar que realmente nós precisamos viver esse padrão não é aqui, é lá. O nosso desafio não é aqui, é lá. Então vamos ver qual é a vontade de Deus para a família. E Paulo começa falando. Primeiro ponto, ele se dirige aos filhos. Ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais. Mas ele não fala só em obedecer. No verso 2 ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Então primeiro Paulo vai tratar do dever dos filhos para com os pais. Porque hoje nós somos a geração que queremos direitos. Nós gritamos por direitos. Nós buscamos o direito. Mas muitas das vezes nós esquecemos os nossos deveres. E Paulo chama atenção ao dever. E ele menciona 3 motivos que devem levar os filhos a serem obedientes aos pais. E eu quero elencar aqui. Primeiro, natureza. Nós temos a natureza, nós temos a lei e nós temos o evangelho. 3 motivos que Paulo nos dá, quanto filhos, para nós sermos obedientes aos nossos pais. Primeiro motivo, a natureza. Primeira coisa, nós somos o quê? Quando ele se dirige aos filhos, nós somos filhos. A obediência aos pais é uma lei da própria natureza. É o comportamento padrão de toda a sociedade organizada.
Porque se não tiver isso em casa, se não houver, a sociedade ela está fadada ao fracasso também. Até mesmo os moralistas pagãos, os filósofos estoicos, a cultura oriental, como os chineses, os japoneses, os coreanos e as grandes religiões do mundo, como o confucionismo, o budismo, o islamismo, todos defendem essa bandeira, defendem essa atitude de que os filhos devem obrigatoriamente serem obedientes aos seus pais. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que é algo antinatural os filhos desobedecerem aos pais. Porque a desobediência aos pais é o que, irmãos? É um sinal de decadência moral. Que está acontecendo na sociedade e também um dos sinais do fim dos tempos. É isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 1, do verso 28 a 30. É isso que Paulo fala a Timóteo, quando ele escreve a pastoral. Ele fala que os filhos seriam desobedientes aos pais, sem afeição natural à família. Então a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade e um sinal do final dos tempos. E deixa eu dizer para você, filho que está aqui hoje, não importa qual é a sua idade, você é filho. Se você mora com seus pais, você tem que obedecer às regras que os seus pais estabelecem na sua casa. Se não está bom para você, caça um lugar para você. E os pais que estão aqui, escuta o que eu vou dizer. O pai, principalmente, o líder da família, quem é que manda lá? É você. Essa geração é tão folgada, não lava um copo, não arruma um lençol, nem a cama, o ninho de guacho que dorme, fica lá do mesmo jeito. E fica exigindo, cobrando da mãe. E os pais no afã de ficar agradando, vai deixando, vai permitindo. Não há respeito, não há ordem. Um dia eu dei de doido lá em casa. E falei pra galera assim, enquanto vocês comerem do feijão, do arroz, pode ser que lera. Mas é eu que tô colocando aqui dentro. Vocês vão fazer do jeito que eu dizer. E ponto final. Não tá bom pra vocês? A porta da frente, esse servente é da casa. Aqui quem manda sou eu. Aqui as leis é eu que estabeleço. Tal hora vai pra cama, vai dormir. Internet até tal hora. E ponto final. É eu que pago. Não tá bom pra você? Vai pagar aluguel, vai fazer compra, vai fazer comida, né? Porque chega, tá tudo prontinho, tudo bonitinho, não tá bom. E ainda é desrespeitoso, insubordinado, desobediente. Aí chega na igreja e quer pular. Uhul, aleluia. Quando eu olho assim, eu fico só olhando. Às vezes o pai fica olhando mais a mãe. Nossa, mas aqui na igreja, meu filho, ai, que benção aqui na igreja. Mas lá em casa fala, não manda em mim. Cala a boca, mãe. Véia chata. Não é assim? Que às vezes os adjetivos que os filhos dão aos pais. Não dá um beijo, não dá um abraço, não fala que eu te amo, é muito difícil. Só quando quer alguma coisa, né? Irmão, é revelação purinha, viu? Quem fala que Deus não me usa com revelação está enganado, que usa. Estou percebendo que Deus me usa com revelação. Só de olhar para vocês. Viu? Não sou sensacionista. Esse é o primeiro motivo
O quê? A lei natural. Os filhos devem obediência aos pais. Segundo motivo, a lei. Verso 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe. Paulo faz uma referência à lei mosaica. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos eles não devem prestar só obediência aos pais, mas também devem devotar amor, respeito e cuidado a eles. Quantos aqui são pais? Quantas noites de sono a gente perde por causa do filho? Você não dorme preocupado quando está doente? Você fica lá a noite toda, aferindo a febre, cobrindo. Ele tosse, você corre no quarto para ver se está tudo bem. Você leva o remédio, você pega, sai de madrugada, vai para o hospital levar o seu filho. E nós corremos um sério risco se nós não abrirmos os olhos e ensinarmos os nossos filhos. Quando nós estivermos na melhor idade, ao invés deles cuidar de nós, eles nos colocar no asilo e nos deixar lá. A afeição natural está se acabando. Os filhos não devem só prestar obediência, mas devem devotar amor, respeito e cuidado. É possível obedecer sem honrar. O irmão do filho pródigo, ele fez isso. Ele obedecia ao pai, mas ele não honrava o pai. Honrar no contexto que nós estamos trabalhando aqui implica em respeito e reverência. Nós somos aquela geração que nós queremos que os filhos nos amem. Já vai para os pais, que eu nem cheguei na hora dos pais, mas já vai só um adendo aqui, só para a gente entender. Aí a gente pega, lembra que eu já falei aqui? Alguns de nós aqui, é claro que houve alguns excessos em nossa criação. Os nossos pais às vezes exageraram um pouquinho, só um pouquinho. Um rabo de tatu, um fio descascado, uma mangueira, um negócio assim pisou na garganta alguma vez. Mas ninguém ousava falar você. Ninguém ousava falar não vou. Ninguém ousava passar no meio da sala quando os pais estavam conversando. Quem era o corajoso que fazia isso? Ninguém. Quando o canto de olho do pai fazia assim para você, você já sabia o que significava. Só que aí o que nós fizemos, a nossa geração? Quando eu casar e eu ter meus filhos, eu vou fazer diferente. E estamos fazendo mesmo. Para vergonha nossa. Os excessos, beleza, eu até concordo. Mas era de tudo ruim. Os pais não tinham a preocupação que nós viéssemos amá-los. Eles tinham a preocupação que nós viéssemos a respeitá-los. E com respeito nós passamos a amar. Nós admirávamos. Minha mãe, uma heroína. Aquelas mulheres que hoje, né, essas juventude hoje quer casar, que é essa máquina que faz tudo, igual uma empregada doméstica. Bota lá e esquece. Na época da nossa mãe, tinha que ir lá no rio, nas pedras ali, tinha uma tal de tábua. Pegava a roupa e ficava assim. Quem já... Hã? Pensa nas mulheres valorosas. Casa do chão batido, mas você tirou o sapato para entrar dentro. Que coisa mais linda do mundo. O pai com a mão toda calejada, trabalhando o dia inteiro na roça, chegava à noite, estava lá. Hoje a gente dá de tudo, né? Tira da boca para dar para os abençoados. E não tá bom não. Tá reclamando. Ainda olha pra gente e fala assim, você não gosta de mim.
não respeita-nos. Perdeu o seu respeito, a reverência. Porque a gente quer que eles nos amem, aí fica agradando. Tudo que quer a gente faz, tudo que quer a gente compra. Não tem limite. Aí eles nem nos respeitam e nem nos amam. Nenhuma coisa e nem outra. Sabe por quê? Que nós pegamos. Sabe quando você dá banho de neném? Você joga o quê depois que você dá banho de neném? Você joga água. Sabe o que nós fizemos, nossa geração? Nós jogamos o neném junto. Não foi só água. A gente pegou tudo aquilo, aquele sistema dos nossos pais, dizendo assim, nada daquilo é bom. Agora nós vamos fazer tudo diferente. E nós estamos, se nós não abrirmos os olhos e voltarmos para a centralidade da palavra, a próxima geração, eu não sei, se Deus não tiver misericórdia, o que vai ser? Um bando de menino banana. Um bando de menininha cheia do Nutelinha, né? Cheia de Nunimitoque. Que só pela graça de Jesus. Gente. Honrar no contexto implica em respeito e reverência. Quando chega diante de uma autoridade, sim senhor, não senhor. Não é assim? Pai e mãe. Que senhor, que senhor. Toda época a gente dava a mãozinha assim, com as duas mãozinhas. Bença, bença. Vê se o menino hoje fala um negócio desse pra gente. Que benção o quê, moço? Mal dá bom dia. O moleque levanta meio dia com a cara feia, você olha pra ele e fala, o que foi? E essa palavra de honra, do hebraico, o verbo, a raiz, a semântica, correlaciona com honra, com glória a Deus. Quando nós honramos os nossos pais, evidentemente, automaticamente nós estamos honrando a Deus. Nós estamos glorificando a Deus. Quando eu trato meus pais com reverência, com respeito. Eu não só sou um filho obediente, eu sou um filho respeitoso, um filho que reverencia. A autoridade que Deus deu aos meus pais está sobre a minha vida. Honrar o pai e mãe é honrar a Deus. E desonra aos pais, na lei, era um pecado punido com a morte. Olha como isso é sério. Ai, pastor, mas nós não estamos na lei. Quem falou para você que a lei acabou? Porque nós somos, muitos aí, eu sou dispensacionalista. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lei e graça tem desde Gênesis e vai até Apocalipse. A desonra aos pais era um pecado punido com a morte. Levítico 20, verso 9, Deuteronômio 21, 18 a 21. Mas honrar o pai e mãe traz benefícios. O verso 3 diz o quê? Qual que é a promessa? Para que? Indica um propósito. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A promessa consiste em quê? Em prosperidade e longevidade. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como a posse da terra. Agora, no Novo Testamento, todos nós, Paulo fala isso em Efésios 1:3, que estamos em Cristo. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Porém, o filho obediente se livra de grandes desgostos quando ele ouve os pais. Quantos desastres, quantos casamentos errados que poderiam ser evitados quando se dá ouvidos à orientação dos pais. Às vezes a filha chega com cabelo de pica-pau, cuecona à mostra, brinco, piercing pra tudo quanto é lado dentro de casa, vagabundo, não trabalha, não é crente, um delinquentezinho.
pai olha assim e fala, meu Deus, que desgosto. Quase infarta o pai e a mãe. Meu namorado. Bate na mãe dele em casa. Fala igual o pastor, né? Minha filha, eu tô achando que você tem que... A menina foi falar pro pastor que tinha achado o príncipe encantado. Eu só tenho um probleminha, o que foi? Ele bate na mãe. Fala, minha filha, casa logo que essa mulher tem que parar de apanhar. Porque aí ele vai bater no ser, né? E aí quantos pais dizem, minha filha, não entra nessa. Mas eu amo. E entra num relacionamento errado. Num casamento desastroso. Perdas, lágrimas. Mortes. Um dia atendi um pai, ele triste, com o netinho no colo. E aí começamos a conversar e eu estava vendendo umas ferramentas para ele. Ele disse assim, pois é, rapaz, olha, fiquei com esse netinho porque a minha filha, uma menina linda, inteligente, trabalhadeira, toda a vida pela frente, entrou num relacionamento errado, nós avisamos ela, nós falamos, nós aconselhamos, mas ela não quis dar ouvido, casou e o cara matou ela com a chave de fenda. Perdi minha filha, fiquei com meu neto, ele está preso. Tem N exemplos por aí. Mas a Bíblia está dizendo que se o filho não obedece ao pai, ele vai ter prejuízo nas suas decisões. É a mesma coisa, né? Às vezes aconselha, não namore, não se relacione com pessoas que não professam a fé. Não, mas ele é tão bonitinho. Eu quero uma coisa para os olhos, depois vem com os olhos roxos. Porque não obedece. Porque ignora. Porque acha que já tem experiência suficiente para decidir sobre a vida. Às vezes tem 20 anos, 18, 16, 14, acho que já pode decidir a sua vida. Os pais têm 40, 50, já sofreram, já têm as suas experiências. Podem ter condição, além da experiência, a autoridade de Deus para aconselhar o abençoado, Cuidado com as seduções que os pais aconselham. Drogas, meu filho, não entra por esse caminho. Sexo, que é uma coisa que tem que se falar também, né? Na igreja. Porque hoje é o seguinte. E muitos pais aí, me desculpa. Se você é assim, se está acontecendo isso com você, deixa eu dizer uma coisa para você. Faça cara de paisagem. Finge que não é com você. Mas muda. Mas o que os pais cristãos também estão fazendo hoje? Copiando o modelo lá de fora. Pastor, é melhor estar aqui dentro da minha casa. Daí permite o namorado dormir com a namorada dentro de casa. De dormir na casa do namorado. Como se fosse marido e mulher. E Deus está irado com isso. E dentro das igrejas. Depois cantam, tomam ceia, fazem como se nada daquilo fosse errado. Aí depois vem uma gravidez indesejada. E aí às vezes o moleque faz isso aqui, ó. Perna para quem te quer. E fica o pãozinho no forno para você vou cuidar depois. Porque o filho e a filha não escuta. E às vezes você é conivente. Você permite. Nós, pais cristãos, eu não cheguei nem na parte dos pais, mas eu tenho que falar logo. Eu ainda tenho 4 horas para me conversar com vocês. Não se fala. Porque hoje é o seguinte, né?
Antigamente, o rapaz, quando queria namorar com a moça, porque eu tô batendo isso aqui, porque eu já tô no assunto, deixa eu falar logo, lá eu já falo logo tudo de uma vez. Ele tinha decência de ir lá na casa do pai da menina, na barba do velho, e conversar com ele e ouvir as regras que o velho ia estabelecer. Hoje não, hoje a menina chega e fala assim, ó, nós está namorando, e já chega com o peão lá. Isso é obrigado a engolir aquele bagulho. Fazer o quê? Fazer o quê? O quê? Bota um cinto na calça e fala um negócio, não é bagunçado assim não. Aqui é diferente, nós somos cristãos e aqui tem regra. O namoro vai ser assim, você lá, o cara aqui, sua mãe, sua irmã, seu irmãozinho e eu no meio. E outra coisa, o negócio não vai ficar por muito tempo também não, porque gasolina com fogo nunca vi dar certo. Quer namorar? É, pra casar. Primeiro que namoro não tem na Bíblia, tá, gente? Tem noivado, casamento. E esse negócio de ficar também tá tudo errado. Isso acontece aonde? Só lá fora? Ou nas igrejas tá cheio desse negócio? E às vezes o pastor não tem coragem de falar, porque vai perder pessoa. Olha, a minha função é guiar o ônibus até o ponto final. Quem vai descer e subir não é problema meu. Quer andar, a direção é essa. Não quer andar, não tá bom pra você? Sinto muito. Não posso fazer nada. A palavra de Deus diz diferente. O padrão de lá não serve para cá. Deus tem um padrão para a igreja, ponto final. Deus tem um padrão para a família. E no padrão não é do pastor Roberto, não é da igreja presbiteriana renovada, o padrão é bíblico. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem jovens, e deixa eu falar aqui para jovens, você que tem uma vida sexual ativa antes do casamento, seu casamento tem tudo para dar errado. Porque você fez errado. Ah, hoje não pode se falar que tem que se preservar. Tem sim, tem que se guardar. Ah, mas muitos não fizeram. Sofreram as consequências. Cuidado com as seduções. Do álcool, da droga e do sexo, da imoralidade. Porque Deus está irado com tudo isso. E os pais aí, os filhos, entendam isso. Isso começa em casa. O nosso culto público é lá. Não adianta nada estar errado lá e querer chegar aqui e o negócio está tudo certo, que não vai dar. Então, filho obediente se livra de grande desgosto. Às vezes o filho chega lá com uma abençoada, piricrente lá na casa, apresentar por pai e para mãe. Já ouviu essa expressão, piricrente? Tem também, viu? Vamos falar Jezabel, não vou usar essa expressão não, coitada da Jezabel, ela já tem as condições dela lá. O pai e a mãe dão uma olhada assim e falam, meu Deus. Ai, mas ela é tão gatinha. A gatinha arranha. A nossa concepção está tudo errado. Então, em nome de Jesus, fechando esse parênteses aí, cuidado com as seduções. Ouçam os seus pais. Coisa linda é quando o rapaz chega para o pai e diz assim, um homem que tem o seu pai como seu modelo, seu exemplo, diz, pai, estou gostando da filha do fulano. O que o senhor acha? E o pai, quando é homem de Deus, ele vai dizer, meu filho, aquela ali é uma mulher para se casar. Aquela ali é uma mulher para ser mãe dos meus netos. Mas seja homem com ela. Isso é bom, isso deveria estar acontecendo. Não só aqui na sociedade, mas hoje acontece isso.
Não, os pais ainda dizem assim: prenda suas cabritas porque o meu bode está solto. Ô infeliz. Fecha esse parênteses. Ouçam os pais, cristão. Né? Segundo motivo que nós vimos, a lei. O terceiro, o evangelho. O que diz? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Colossenses 3:20, ele vai falar que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Já em Efésios 6:1, vai equilibrar a ordem dizendo que devem obedecer no Senhor. O que Paulo está ensinando aqui? Que os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que os pais têm com Cristo. E em Cristo, somente nele, a família é resgatada à plenitude de seu propósito original. Por que Deus instituiu a família? Para que ele fosse revelado, para que a glória dele fosse revelada, para que o nome dele fosse glorificado. Nosso relacionamento familiar é restaurado porque estamos no Senhor. Porque estamos em Cristo, os nossos relacionamentos eles são purificados do egocentrismo ruinoso. Os filhos aprendem a obedecer aos pais porque isso é agradável ao Senhor. Quando os filhos obedecem aos pais, vocês agradam a Deus. Mas Paulo não para por aí, ele fala também do dever dos pais para com os filhos. No verso 4 ele diz: pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então nós vimos em relação aos filhos 3 motivos para obedecermos aos pais: a natureza, a lei e o evangelho. Agora, Paulo tira os olhos dos filhos e ele vai e se dirige aos pais. E ele começa com a negativa, dizendo: não provoqueis a ira. E aí eu vou entrar em alguns pontos aqui. Mas, pastor, o que seria provocar a ira do filho? E eu vou falar sobre alguns pontos. Primeiro, nós temos o excesso ou a ausência de autoridade. Isso também leva os filhos ao desânimo. Quando nós somos polarizados. Ou nós somos excessivos demais, ou somos ausentes demais na autoridade. Tem que ser dosado. Ou outra coisa que provoca a ira dos filhos é o excesso de proteção. Colocamos o filho numa bolha. Não pode nada. É aquele cuidado excessivo demais, como se fosse uma porcelana. Isso também provoca a ira do filho. O excesso de proteção. Tem umas mães super protetoras aí que só pela graça de Jesus. O filho é um banana por causa da mãe. Eu falei aqui da outra vez que eu falei sobre o negócio aqui, eu falei assim: pega esse menino de 9, 10 anos, bota um saco de cimento de 50 quilos no espinhaço dele e diz assim: arrocha, menino, tu é homem. O pai às vezes está querendo fazer uma limpeza no quartinho da bagunça. Ou capinar o quintal, pega o moleque para dar uma força, a mãe vai lá, parecendo aquelas galinhas assim. Ou desculpa aqui a comparação. Já foi, já saiu. Desculpa aqui, no bom sentido. Tô falando da galinha animal, tá, gente? Pelo amor, não deu termo pejorativo não, tá? Desculpa aí. Mano, assim, toda ouriçada, toda raivosa, penujada. Não pode fazer isso com o menino. Não pode o quê, rapaz? Excesso de proteção. E aí o menino fica irado com aquilo. Ele vai ficando enjoado com aquele negócio. É só conversar, gente. Às vezes o conselho é aborrecente aí, irmão. Às vezes a gente usa esses negócios aí. Não pode nada, não pode fazer não sei o quê. Às vezes a roupa tem que... Escolhe tudo. Tem que ter um limite. Não pode deixar demais, mas também não pode ser demasiado. Outra situação, favoritismo, preferência. Filhos são todos diferentes, meu irmão. Nenhum é igual. Aí tem um que
A mãe puxa para um lado, o pai puxa para o outro. E os bichos ficam querendo se matar dentro de casa. Eu já falei para vocês que é revelação pura. Nós temos exemplo bíblico disso. Dá ruim. Isaac tinha preferência pelo Esaú, o caçador, o peludão. A Rebeca tinha preferência por Jacó, o liso e o doméstico. O que aconteceu? Os irmãos não se picavam. Você quer ver um negócio? Quando se tem uma certa preferência, uma afinidade muito exclusiva para tal filho, o outro se sente rejeitado. Ele fica irado com aquilo, fica irado com os pais, fica irado com o irmão. E como é que Deus abençoa um negócio desse? A palavra está dizendo aqui implicitamente: pais, não provoqueis a ira do seu filho. Todos os filhos são iguais. A única diferença talvez de gênero. São iguais. São iguais no sentido de tratamento, que você tem que tratar todos iguais. Agora que eles vão ser diferentes, sim. Um vai ser mais introvertido, outro vai ser mais extrovertido. Um vai ser mais carinhoso, outro não vai ser nem tanto. Porque ninguém é igual a ninguém. Um vai puxar mais características do pai, o outro vai puxar mais características da mãe. E é isso que inclina a gente ao favoritismo. Ah, eu gosto mais de fulano que parece mais comigo. O outro. Não faça isso. Você, pai, não provoque a ira do seu filho. Ame todos igual. Todos igual. Eu ia falar algumas coisas aqui, mas vou deixar pra lá. Há pais que provocam ira dos seus filhos, revelando contínuo descontentamento com o desempenho deles. Tem filho que eles são um gênio. Em exatas, então, o outro já é mais atrasadinho. Tem uma dificuldadezinha, ele tem um déficit de atenção. E aí você fica comparando, você fica cobrando, nunca está satisfeito. Se ele chega com uma nota 8 para você, é mais ou menos, tem que melhorar mais. O filho fica assim, meu Deus do céu, nunca tá bom, nunca tendo a exigência. Ó, seu irmão, mas só há. E você só fica na... Faça isso não. Às vezes a gente está achando que está estimulando ele. Não, você está prejudicando ele. Porque ele é diferente. Na minha casa nós somos todos meio tudo diferente. Principalmente, completamente diferente. E lá em casa eu fui criado quase como se eu fosse no lugar da minha irmã e minha irmã no meu lugar. Eu fiz caligrafia até a 7ª série. Se pegar minha letra da minha irmã, quando ela escreve L Deus, e quando vai ler só Deus, né, para tentar. E a minha letra era tudo redondinha. Piorou um pouquinho depois que eu fui pro ensino médio, depois que eu fui estudar, fazer graduação, porque a gente tem que copiar mais rápido. Mas os filhos são diferentes. Eu sempre gostei de ler. Ela detestava ir pra escola. Então é lógico que eu ia tirar uma nota melhor do que a dela. Não pode se comparar. Os filhos, às vezes, não conseguem atender aquela exigência. Outros provocam a ira por não reconhecer a diferença entre eles. Até mesmo porque, às vezes, você quer que seu filho seja você. E ele não é. Você vai fazer tal curso. Você vai fazer física. O moleque tem pavor a cálculo. E entra na faculdade para fazer física contrariado, irritado com o pai, porque o pai quer que ele seja um físico, ou o pai quer que ele seja um advogado, e ele quer estudar música. Música não enche barriga, menino. Não enche mesmo não, viu?
Tem muitos que fazem as coisas para agradar os... Porque, você está entendendo? Provocando a ira. Como servo de Deus, providencial é buscar a direção de Deus. Senhor, orar com o filho. Irmãos, eu já oro. Eu não fiz isso com as primeiras porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu já sou avô. Para a glória de Deus, 2 netinhos. Mas eu, com a minha menorzinha, a minha caçulinha, eu oro para ela todas as noites, e quando eu oro pelo esposo dela. Ela tem 7 anos. Eu digo, Senhor, abençoa o futuro esposo da minha filha. Que ele seja um homem de Deus. Que ele seja um homem honrado. Senhor, abençoe ela. Ajude ela. Você está entendendo como é que é? Eu não fiz com as mais velhas porque eu não tinha a instrução que eu tenho hoje. E você está recebendo essa instrução hoje. Que nós não fizemos certo até hoje, nós podemos mudar de hoje para frente. E fazer diferente. É por isso que o Senhor está nos trazendo essa palavra essa noite. E o profeta Jeremias diz sempre assim: perguntai pelas veredas antigas, procurai andar por elas. Vamos buscar os padrões corretos. Outros provocam a ira do filho com silêncio, punindo. A falta de diálogo, fica lá. Dentro da casa parece um bando de estranho. Às vezes é falta de diálogo, outra hora é palavras ásperas. Os adjetivos errados. Às vezes o filho tira uma nota 0, chega pro pai e falou, tava com medo até de apanhar, né? Que tirou uma nota 0. Aí pega a nota assim. Eu ouvi uma história que aconteceu isso com o filho, o pai ainda fez 2 orelhinhas de burro, assim, grandão, colocou nele, levou na escola e fez ele chegar lá com as orelhinhas de burro. Ele achou que ele estava encorajando a criança, ele estava deixando ela pior ainda. Palavras ásperas produz ira aos nossos filhos. Eu vou falar um negócio aqui, não me tome por errado. Agressão física. Mas o que seria uma agressão física? É você exceder da força. Não é você não utilizar o padrão que a Bíblia estabelece. Porque hoje é o seguinte: se fizer assim no menino, vai traumatizar. Vai ter que ir para o psiquiatra. Nós somos a geração do tomar remédio, né? Tudo inventou um nome para um trem. Tudo tem uma coisa hoje, que não pode nada. Essa geração mimimizenta que existe. Estou falando de agressão física. O que é agressão física, pastor? É o pai que bate de soco, que joga no chão, pisa na garganta. Isso é agressão. Isso é crime. Pega uma tábua, uma madeira. Cansei de... Teve pessoas que, né? Eu não estou falando de correção. A Bíblia diz que nós temos um padrão. Vai ter um momento que você vai ter que punir seu filho. Mas faça isso como a Bíblia orienta. Qual? A vara. De preferência uma que não quebra. Garanto que você não precisa dar 100 varadas no menino. Conversa com ele, explica para ele, mostra. Ó, isso aqui é a vara da infância e da adolescência aqui de casa. Três sargadinhas na perninha bem dada, depois dá uma conversa. É o suficiente. Pirraçou, caiu no chão, embolou e fez careta e gritou. 3 puxadas, meu irmão. Não tem chá melhor para tirar pirraça de moleque. Ele precisa entender que quem tem autoridade é você. Quem é que manda é você. Quando eu falo de agressão física, eu estou falando de excessos, de violência. E não de correção. Com isso estou dizendo, provoca a ira por causa de agressão física. Não, porque então corrigiu com a vara. Não. Correção, ela existe, ela é bíblica. E o pai e a mãe que não faz isso, a Bíblia diz que ela é envergonhada. O pai e a mãe que retira a vara do filho é vergonha. Vai passar vergonha. Então entenda isso. Os pontos positivos que Paulo aplica aqui, ele diz, primeiro, não provoque a ira, mas vocês precisam criá-los. Mas criai-vos
ou antes criam-nos. A palavra criar aqui é nutrir e alimentar. O reformador genebrino, João Calvino, ele traduziu essa expressão por sejam acalentados com afeição. O Hendricks, ele traduz isso aqui por tratai deles com brandura. Então os filhos não precisam apenas de roupas, de remédios, teto, educação, mas também de afeto, amor e encorajamento. Mas não para por aí. Ele fala, criai-vos no quê? Na disciplina. Vocês criam, você pode dar remédio, dar tudo, mas você também tem que dar o quê? Teto, amor, afeto, encorajamento. E aí você faça isso na disciplina. E a palavra disciplina tem um sentido de treinamento. Ela se dá por meio de regras e normas, de recompensas e, se necessário, de castigo. Olha, aqui em casa é assim. Você quer ver uma casa difícil? É quando o esposo chega e almoça às 9, a mulher almoça às 11 e o filho almoça às 3 horas da tarde. Pensa num trem bagunçado, que não tem hora para nada. Um come no sofá, outro come no quarto, outro come lá na mesa. Não é isso que Deus estabeleceu pra gente. Hora do almoço, quem é que fala que a hora do almoço está pronto? Quem é que diz isso lá na casa? A mãe. O almoço está na mesa. Ela só avisa. Quem é que toma e puxa a fila? O pai. Então vamos almoçar. Quem é que vai orar hoje? Eu gosto quando a minha menina fala, deixa, hoje que eu que oro. Então ora. Ensina. Disciplina. Ninguém vai comer se não orar. Agradeça a Deus. Fale sobre Ele lá na hora do almoço. Sente-se, almoce. Então a disciplina se dá por meio de regras e normas, de recompensa. Você foi um filho obediente. Vou te levar no parquinho. Foi um filho obediente. Vou te levar para tomar um sorvete. Nós vamos tomar um açaí hoje. Hoje nós vamos... Porque, irmãos, a situação não está fácil para ninguém. A gente não pode ir para lanchar todo final de semana, né? Porque senão o negócio fica difícil. Pega um dia lá. Não, hoje nós vamos todo mundo lanchar. Vamos comer fora. Vamos dar um descanso para a mãe. Olha que coisa boa. Né? Recompensa. Às vezes está querendo um livro, está querendo às vezes até um brinquedo, não aconselho muito dar videogame para menino não, mas se não ficar viciado demais, tudo tem limite. Porque celular não dá não, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas dá, recompensa. Ele foi obediente. Claro que ele não tem que fazer aquilo para receber a recompensa. Ele tem que fazer aquilo com um entendimento. Mas também, se necessário for, castigo. Tira o que ele mais gosta. Às vezes eu nem precisava corrigir com a vara, né? Às vezes eu tirava o que mais gostava. Não, você não vai ter, porque você não foi obediente. Você tem que entender isso. Isso é respeito. E aí, ele não para por aí. Ele fala, criai-vos na disciplina e instrução. Disciplina é norma, regra, recompensa e castigo. Tem a regra e norma. Desobedeceu, castigo. Obedeceu, recompensa. Tá simples isso aqui, né? Mas aí ele fala instrução. A palavra grega para instrução é admoestação. Quer dizer educação verbal. É educar eficazmente por meio da palavra falada. Seja de ensino, seja de advertência, seja de estímulo. Ensino, se você seguir por esse caminho, o final é esse. Advertência, se você continuar, eu vou te pegar. De estímulo, meu filho,
Hoje você não conseguiu, mas você vai conseguir. Estou com você. Nós vamos juntos. Se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Mas se houver apenas estímulo, os filhos ficam mimados. Cheio de nome e toque. Precisa de o quê? De um equilíbrio. Você tem que advertir, mas você tem que estimular. Não pode ser só uma coisa, não pode ser só outra. E isso, criai-vos na disciplina e instrução no ou do Senhor. Para finalizar. A expressão do Senhor ou no Senhor aqui revela que os responsáveis para a educação cristã dos filhos não são nem o Estado, nem a escola e nem a igreja. A igreja é um coadjuvante. A educação dos filhos, os responsáveis são os pais. E a gente volta naquele problema que a gente falou lá no relacionamento conjugal. E me perdoa aqui algumas irmãs, mas eu vou ter que falar. Às vezes quando chega para mim e fala assim, pastor, não me interprete mal, mas eu tenho base bíblica para isso. O que o senhor acha? A mulher deve trabalhar fora? Sempre a minha resposta vai ser, depende. Mas depende do que, pastor? Depende, ela tem filho? Tem. Então ela não deve trabalhar. Sabe qual é o maior problema que nós estamos enfrentando na nossa sociedade hoje? Que a gente terceiriza aquilo que é pra gente fazer. Você pode ficar bravo comigo, não tem problema. Eu tô aqui. A gente deixa de crer que Deus é o provedor. A gente acha que é a gente que provê. Aí vamos juntar receita, vai. Beleza, vai nesse caminho. Parece que a gente não confia em Deus para prover mais nada pra gente. Não, se os dois não trabalham, a gente não consegue comprar carro, a gente não consegue comprar o carro. E a gente sempre está comprando, né? Compra um carro aqui, mas você quer o outro melhor. Você compra a casa aqui, você quer o outro melhor. Nunca tem fim. E a vida vai seguindo, os filhos vão crescendo, a gente vai perdendo as oportunidades e a gente terceiriza aquilo que é a nossa responsabilidade dada por Deus primordial para os outros. E depois a gente reclama, aonde foi que eu errei? Estou dizendo para você onde é que você está errando. Mãe ou pai o dia inteiro fora de casa, ausência. A gente quer recompensar essa ausência com outras coisas. Permissividade, permitindo tudo, dando presente, não resolve problema. Não vai resolver. Não vai tampar a lacuna que está ficando. A primeira responsabilidade de educar são dos pais. Homem, tu te vira. Trabalhe. Seu provedor. Quantos de nós aqui comemos farinha e tomamos água para a barriga estufar e está todo mundo vivo hoje? Não é verdade? Alguém morreu? Quantos filhos que tinha na casa? Não tinha televisão naquela época, né? Não é? A escola tem... A criançada mal educada, você olha, tem hora que você fala assim, meu Deus, que menino sem educação. A gente não fala isso do filho dos outros, mas às vezes o nosso é pior. Porque a gente não está tendo tempo para educar. O tempo que a gente tem que chegar em casa, não, eu só tem esse momento em casa, ainda vou ficar brigando com o menino. Não fala, não corrige. Deixa que o negócio vai ficar depois pior lá na frente. Porque você já está quebrando uma regra que Deus estabeleceu e aí está conduzindo um negócio errado. Tem tudo para dar ruim. Porque não é a escola nem o Estado e nem a igreja
que tem que educar seu filho, é você. E o filho, irmão, é herança do Senhor, não é sua não. Um dia Deus vai te chamar lá e vai dizer assim: pai, mãe, eu dei tantos filhos para vocês. Como é que vocês fizeram? Se tiver o padrão que eu estabeleci nas escrituras para educá-los e criá-los, como Paulo está dizendo aqui, antes, faz o quê? Criai-vos no quê? Na disciplina e na instrução do Senhor. Sob a economia divina, os filhos pertencem, antes de e acima de tudo, está na tutela dos pais. Deus entregou para os pais, não foi para o Estado, não foi para a escola, nem para a igreja. Foi para os pais. É por isso que na certidão de nascimento está filiação, filho do José e da Maria. Então os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa. Sabe o que nós estamos preocupados hoje com nossos filhos? É qual a escola que ele vai estudar, qual a natação que ele vai fazer, qual o karatê que ele vai ir, qual o inglês que ele vai estudar, qual o plano de saúde que a gente vai pagar para ele. Mas a questão também cristã, evangélica, bíblica, teológica, a gente não está muito preocupado. A gente pensa que eles vão ser os melhores médicos, os melhores doutores, mas são as piores crianças que existem. Como é que vai ser o melhor médico? O melhor advogado? Nós precisamos nos preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que qualquer outra coisa, mais até mesmo do que com a saúde, com o vigor e o brilho intelectual deles. A nossa oração era para ser: Senhor, faça do meu filho um grande homem de Deus, faça da minha filha uma grande mulher de Deus. Mas a gente está preocupado com outras coisas. A roupa da marca, a comida que vai comer, o quarto tem que ser Hot Wheels, a festinha tem que ser da princesa não sei das quantas. Essa tá a preocupação dos pais hoje, irmão, e dos crentes. Ou eu estou falando alguma coisa que não é verdade? A preocupação é essa, gira em torno disso. Aí o Senhor diz assim: ensina o teu filho ao deitar, ao levantar, ao caminhar. É um desafio, eu sei que é. Você acha que eu não passo por isso? Você acha que eu não sou pai? Você não acha que eu olho para mim e diz assim: quanto que eu falhei como pai com as minhas filhas mais velhas? Mas eu não posso voltar lá atrás e corrigir. Deus ainda me foi misericordioso, me deu mais uma. Falou assim: vê se agora tu melhora um pouquinho, tá, Bíblia? Toda a atmosfera em que a educação é transmitida deve ser de tal que o Senhor possa ser sobre ela seu selo de aprovação. Uma vez que o próprio cerne da educação cristã é este: conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador. Eu quero finalizar só com essa pergunta: quantos de vocês e quantas vezes dobrou seu joelho e disse assim: Senhor Jesus, converta o coração do meu filho? Às vezes a nossa oração: Senhor cura, Senhor protege, Senhor cuida. Mas porque o Senhor salve, a gente quase não ora. Coração de filho, seja pequenininho, grande, não é campo neutro. O diabo não está brincando, não. Filosofia, o mundo, o padrão de fora não está brincando para arrebentar com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas famílias. E nós precisamos levantar como um leão. É isso. O que eu quero fazer, instigar você é isso. Leoa, leão, saia de hoje aqui mostrando os dentes. Diz assim: a partir de hoje o negócio vai ser diferente. Uau! Não é um som do leão não, tá, gente? Estou dizendo assim, na bravura, no posicionamento a partir de então, dizer assim: nós vamos mudar o negócio. Pelo menos a gente vai tentar. E vai orar e falar: Senhor, nos ajude. Sacha, eu tenho filho que está fora da igreja. Mas todas as minhas orações eu digo: Senhor, eu não posso inclinar o coração, mas o Senhor pode. Senhor, eu não posso ir, mas o Senhor pode ir. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei como é que está a sua casa.
Eu não sei como é que você tem sido como pai, como mãe, não sei como é que você tem sido como filho. Mas a palavra está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Deus está nos dando a oportunidade hoje, quanto igreja, de dizer: Senhor, eu não quero mais viver fora da sua vontade, dos seus projetos que o Senhor tem para minha família. Eu quero de fato, Senhor, viver o sobrenatural do Senhor. Mas isso não depende só de Deus em querer abençoar você. Isso depende de você dizer: eu quero obedecer. E eu vou me posicionar, Senhor, de uma forma que o agrade, de uma forma que o glorifique. Senhor, eu não estou sendo esse pai, eu não estou sendo essa mãe, eu também não estou sendo esse filho, mas eu quero ser a partir de então. E Deus, Ele é poderoso para fazer com que essa palavra queime em nosso coração e para fazer com que nós saiamos daqui transformados por ela, motivados por ela, encorajados por ela. Só o Senhor pode fazer isso. Pai eterno, nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra. Eu sei que diante do Senhor não há nada encoberto. Nós sabemos disso. O Senhor nos trouxe aqui essa noite. E eu tenho certeza que não viemos aqui em vão. Como também sabemos que a tua palavra jamais voltará vazia, sem que antes cumpra o propósito pela qual o Senhor a liberou. Nós temos aqui, Senhor, famílias representadas, pais, pai, mãe, filhos, irmãos. E independente de nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades, dos nossos erros sucessivos, dos nossos pecados e fracassos, o Senhor tem sido gracioso conosco. E o Senhor nos trouxe a sua palavra, essa palavra que às vezes ela machuca, que às vezes nos confronta, que às vezes nos fere, mas é uma palavra que ao mesmo tempo é bálsamo, é cura, é vida. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor nos ajude a sermos pais bíblicos, sermos filhos bíblicos, e que nós possamos resgatar os valores cristãos, bíblicos, para nossa casa, para nossa família, em todos os aspectos. Nos ajude, Senhor, a abrirmos mãos dos modelos errados, da inclinação que muitas das vezes sofremos sobre influência da cultura secular, odierna, hedonista, mundana. Mas nos ajuda a sermos obedientes à tua palavra, Senhor. Que os nossos filhos sejam bênçãos, que os nossos filhos sejam, Senhor, servos do Senhor, que o teu Espírito Santo possa converter os seus corações ao Senhor Jesus, que nós, Pai, possamos ter os nossos corações convertidos e inclinados aos nossos filhos, que os corações dos nossos filhos sejam inclinados ao coração dos pais, e que o seu louvor seja, Senhor, assim, ó Pai, tido, obtido em cada casa, em cada família dos teus santos, ó Pai, que a partir de então nós tenhamos toda a condição no Senhor de vivermos o padrão que o Senhor tem estabelecido por nós. E nos perdoa, porque muitas das vezes nós temos feito errado, temos agido errado, mas hoje, Senhor, nós queremos aqui fazer diante do Senhor um concerto e dizer: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, mesmo que muitas das vezes eu, por causa da minha dureza de coração, por causa da minha dura serviço, não estou concordando muito, mas eu sei que é a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa desconstruir tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é secular, e, ó Deus, incutir e imprimir em nós a tua vontade, que possamos gozar disso
como família, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, sobre cada família, nos dando bênção essa semana, Senhor, nos dando vitória, Senhor, protegendo os nossos filhos na escola, ó Deus, onde estiver, ó Deus, de toda ideologia, Senhor, marxista, de toda situação mal intencionada, Senhor, de toda seta maligna, ó Deus, daqueles que, ó Pai bendito, que dos devassos, dos impuros, que muitas das vezes, Senhor, estão espreitando os nossos filhos, que o Senhor possa cobri-los e guardá-los na escola, aonde eles estiverem, nas creches, aonde eles forem, Senhor, que o Senhor esteja protegendo e guardando, enquanto nossa casa e família, e quantos pais nós possamos, Senhor, estar salvaguardados na Tua palavra, para viver e ensinar